Muito bem, então, vamos dar início a mais uma live da TEP, já estamos gravando. Eu queria agradecer muito a participação do Pedro Chamichum. Obrigado, Pedro, pelo você ter aceito o nosso convite. Tá? Nós estamos, nesses últimos meses, aí, desde o ano passado, na verdade, realizando uma série de lives da TEP, e eu posso dizer para você o seguinte, Pedro, que todas as pessoas que estão passando aqui pela live têm mais de 20 a 30 anos aí de experiência, de conhecimento, tá? Então, são pessoas de alto nível, que têm muitas histórias para contar, né? Muitas histórias de realizações, principalmente, né? Então, muitas pessoas que já passaram por aqui contribuíram muito já pela cidade de Piracicaba, pela organização das empresas, pela melhoria das empresas de Piracicaba e do Brasil, né? Então, eu queria agradecer muito, Pedro, por você estar participando aqui, tá? Aproveite bastante esse momento, né? E eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar. Nós temos aí mais ou menos de 30 a 40 minutos que você pode fazer a sua apresentação, e daí todos os participantes vão poder mandar perguntas pelo chat, ou ao final podem também assumir aí o microfone e fazer as perguntas, tá? Então, Pedro, eu agradeço novamente, agradeço a toda a diretoria da TEP também, que tem ajudado a organizar esses eventos. E agora, Pedro, fique à vontade, mostre aí as grandes novidades sobre os seus projetos para Piracicaba. A palavra está com você, Pedro. Muito obrigado, Vitor. Boa tarde a todos que nos assistem, né, nesse final de tarde maravilhoso. Boa tarde também a todos que nos assistem, né, no momento posterior, porque nessa live fica gravada e entra aí para a coleção de lives da ATEP. Nós estamos, então, na 10ª live, né, Vitor? Muito feliz em poder participar, né, junto com vocês, desse esforço, né, sobre a divulgação, a comunicação do nosso ecossistema de inovação, o nosso desafio de impulsionar a transformação digital nas indústrias e poder estar próximo aí com a ATEP, né? A ATEP que, né, como Associação das Empresas de Tecnologias de Piracicaba, tem um papel fundamental nesse processo, né, de retomada econômica, na consolidação dessa nova indústria de base criativa e tecnológica que nós tanto temos aqui em Piracicaba de forma potente, já consolidada, né? E hoje o desafio, né, aceito é falar um pouco mais sobre o nosso ecossistema de inovação, os ambientes, discutir, né, esse conceito sobre o que são esses ambientes de inovação, falar um pouco desse estado da arte aqui do ecossistema de Piracicaba. Agradeço também, né, aos membros aí do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia que nos acompanham, né? Estamos próximos aí da Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, onde vamos realizar uma série de eventos de maneira integrada, né? Eu acredito que esse nosso encontro aqui já nos dá essa oportunidade de anunciar, né, esse evento, esse encontro importante para nós. Então vamos lá, Vitor. Eu sou agente de inovação aqui no município, né, integrado então à Sendetur, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, que é conduzida pelo secretário municipal José Luiz Guidotti Júnior, né, o Júnior Guidotti. E a secretaria nasce da fusão, então, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que estava atrelada à Secretaria de Governo, a Secretaria de Turismo, que na gestão anterior estava atrelada à Secretaria de Cultura, e a inclusão, né, da estrutura também e o apoio, né, a integração com a estrutura da Secretaria de Trabalho e Renda, antiga Centre, e esse esforço é justamente orientado, né, a contribuir com o processo de retomada econômica nesse momento, né, de pandemia que nós enfrentamos. O meu papel como agente de inovação tem sido organizar, estruturar, comunicar esse nosso ecossistema de inovação para mostrar toda a sua força, facilitando o processo de atração de empresas e desenvolvimento desse nosso ambiente. Antes de falar, né, dos ambientes de inovação, é importante ressaltar por que Piracicaba é um bom ambiente de inovação e quais são esses pilares que sustentam, né, o desenvolvimento desse ecossistema nesse contexto de atração de empresas, desenvolvimento de startups, ou seja, por que isso acontece por aqui, né? Piracicaba, então, é um grande centro de inteligência do agronegócio tropical, né? Temos aí a Exalc como uma das 5 principais universidades de ciências agrárias do mundo, né? A única delas na zona tropical do planeta, onde o alimento é produzido em escala, e o movimento recente aí do Vale do Piracicaba, né? O AgTech Valley, tem reforçado esse nosso posicionamento, e agora, né, fazendo aí alusão ao Vale do Silício, então nós somos o Vale do Silício da agricultura mundial.
Piracicaba é um polo industrial, né, um cluster industrial e econômico no interior do estado de São Paulo muito bem consolidado, um centro de excelência acadêmica com mais de 15 instituições de ensino superior atuando aí em diferentes frentes acadêmicas, um ecossistema de inovação então em franca expansão e desenvolvimento e muitas empresas nascendo e migrando aqui na cidade. Piracicaba sustenta também excelentes índices, né? O índice da gestão municipal, um índice de segurança, qualidade de vida. Subimos recentemente aí 12 posições no ranking de cidades inteligentes do ano passado para esse ano. Então, Piracicaba tem realmente excelentes valores como ambiente de negócio. Tem uma localização estratégica quando nós olhamos no contexto do eixo paulista de inovação, né? Próximo aí aos parques tecnológicos, aos grandes polos econômicos que tem a inovação, ciência e tecnologia como drive de desenvolvimento. Então, Piracicaba, né, tem toda essa potência, além de tudo, agrega um alto potencial turístico, uma excelente infraestrutura, né, de acolhimento a negócios e de logística, de instalação de empresas, e um excelente capital humano também pela força de trabalho, né, capital intelectual, sempre audacioso da nossa gente piracicabana. Quando nós falamos em inovação, é muito importante trabalhar o conceito da tripla hélice, né? Que é a conjuntura aí, a conjunção, a interface entre governo, né, academia e iniciativa privada. Piracicaba tem esses pilares muito bem fundamentados, né? E isso faz com que Piracicaba seja um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico em distintas verticais por conta, né, da sua história. E agora, né, com a abertura, né, do nosso ecossistema de inovação brasileiro, estadual e local, né, nos últimos anos para cá, principalmente de 2011, 12 até hoje, né, para nós aqui em Piracicaba, principalmente a partir de 2016, começou um movimento muito forte e hoje nós temos de fato um ecossistema de startups de inovação estruturados como um sistema, né, e um grande desafio para nós, né, que trabalhamos na inovação, né, seja dentro daqui do âmbito público ou mesmo no ecossistema de negócios, é conseguir comunicar e facilitar o entendimento sobre as políticas públicas que são disponíveis para a inovação aqui no nosso ecossistema, né? Que são políticas de incentivo. Então, Piracicaba tem na sua estrutura, né, legal e legislativa, executiva do ecossistema de inovação, alguns instrumentos, né? Nós temos o Sistema Piracicabano de Ambientes de Inovação, que é um decreto municipal de 2017, que tipifica, né, qualifica quais são os ambientes de inovação do município contemplados por esse decreto. Existe o programa, né, Parque Tecnológico, a lei complementar aí 233 de 2008 e as suas alterações, que constituem, né, o ambiente do Parque Tecnológico, que foram também suplementadas aí pelo Programa Especial de Incentivo ao Parque Tecnológico, que traz benefícios, né, incentivos para que empresas se instalem, se desenvolvam no Parque Tecnológico. No arcabouço também temos, né, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que é responsável, inclusive, pela Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e pela organização aí do prêmio da Medalha de Mérito Científico e Tecnológico Dr. Carlos Clemente Serri. E temos recentemente também um dispositivo recentemente integrado, né, que foi aí instituído pelo decreto legislativo, que é o Fórum Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso veio na gestão anterior. Então, para falar um pouco de cada um desses dispositivos, né, que foram sendo construídos e locados aí na legislação local, né, ao longo dessa história, vamos começar falando do CISPAIT. Então, o CISPAIT, esse decreto que regulamenta, então, o Sistema Piracicabano de Ambientes de Inovação. Ele tem como objetivo principal identificar esses ambientes na perspectiva de orientar políticas públicas para a melhoria desses ambientes e desenvolvimento do ecossistema de maneira geral. Hoje, o CISPAIT contempla exclusivamente 3 perfis de ambientes de inovação nesse decreto. O Parque Tecnológico de Piracicaba, né, que é um território hoje de mais de 2 milhões de metros quadrados, né, então tudo que está dentro do Parque Tecnológico está dentro de um ambiente de inovação, né, tudo que se dedica à pauta inovação e tecnologia. As incubadoras de empresa com base, né, de base, no caso nós temos a Exalctec e o Centro de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Esses foram os dispositivos inicialmente previstos por esse decreto. Perdão.
Então, essa política pública do Parque Tecnológico é uma política pública que integra o governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal, né? E é uma política que está integrada, então, dentro do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, né? E é reconhecido, né? A estrutura de parque tecnológico como ambiente de inovação é reconhecido também pelo Sistema Nacional de Inovação. Então, é uma política pública integrada, né, que tem como principal objetivo oferecer para os municípios uma plataforma de desenvolvimento no contexto da ciência, tecnologia e inovação orientada a negócios. E esse é o nosso caso aqui em Piracicaba. Então, o Parque Tecnológico em Piracicaba é gerido pelo APLA, através de um convênio de cooperação técnica e financeira, né, criado pela Lei Complementar de 2008, e o APLA, desde a criação do Parque Tecnológico, então, é responsável por esse processo de gerenciamento do Parque Tecnológico, na interface com o Conselho Municipal, né, com o Conselho do Parque Tecnológico, o CONTEC, que tem poder deliberativo, e nós temos, então, aqui um ecossistema hoje muito bem consolidado, onde a maior parte, né, das empresas dedicadas à inovação, tecnologia, ou estão dentro do perímetro do parque, ou tem algum modelo de relacionamento muito inteligente e bem consolidado com o parque. Para falar um pouco da história, né, do parque, então o primeiro perímetro do parque nasceu com quase, né, com mais ou menos ali pouco mais de 700 mil metros quadrados, e contemplava exclusivamente essa área aqui, próxima ao entorno do núcleo do Parque Tecnológico, aqui no bairro Santa Rosa, próximo à Reserva Jequitibá. Recentemente, né, foram feitas alterações e esse perímetro foi ampliado. Nesse perímetro inicial, nós temos então já uma estrutura muito bem consolidada, né, com o Colégio CLQ, Instituto Federal, a FATEC Piracicaba, né, o PSEG agora que está num processo de construção do seu bloco aqui, né, do seu prédio, né, para abrigar também a faculdade PSEG, o Agtech Garage aqui, né, um dos principais hubs da América, o principal hub da América Latina no agro, né, consolidado aqui em Piracicaba, o centro comercial da Reserva de Jequitibá, o Garden Mall, uma estrutura aqui, né, de prédio comercial onde existe o Pulse Hub. Então nós temos um ambiente aqui muito bem consolidado, né, o centro administrativo Raizen, claro, não posso deixar de citar. Então esse núcleo inicial do parque, né, já mostrava, né, a importância da integração, já mostra a importância da integração e já traz essa compreensão de que o parque tecnológico não é apenas o núcleo, né, que é esse parque, esse prédio aqui, que tem capacidade de abrigar hoje 24 empresas em boxes independentes, né, já estamos inclusive próximo aí da totalidade da sua lotação, né. O perímetro atual do parque hoje então foi expandido, agregando 2 áreas aqui da Exalc, né, essa área aqui contemplada então pela Fazenda Areião, e um trecho aqui ainda onde existe, né, a possibilidade aqui de desenvolvimento de um novo equipamento ainda dentro da área da Exalc. A Fazenda Areião é o local onde temos então a incubadora tecnológica da ExalcTech, também um ambiente de inovação contemplado pelo CISPAIT, né, e esse perímetro então é onde rege todos esses, onde vigoram, né, todos esses benefícios fiscais citados pelo programa de incentivo do Parque Tecnológico. Então, né, visto, né, um pouco mais de cima, o perímetro, então, com esses mais de 2 milhões de metros quadrados, tem uma extensão já bastante interessante e ficou bastante marcado, né, por essa pegada realmente agtech, biotech, né, tanto pelo contexto, né, do APLA, pelo fato de ser um arranjo produtivo local do álcool e toda a cadeia de valor ligada à cana, e pelo desenvolvimento orgânico, né, do ecossistema em torno da pauta agtech. Então, para falar rapidamente dos incentivos, quem se instala no parque, né, pode então pleitear a doação, concessão de áreas, né, de uso pertencente ao município, localizado ao município, nesse perímetro, a isenção de serviços de construção civis prestados à implantação ou ampliação desses empreendimentos que se instalam no Parque Tecnológico. Esses incentivos, né, são sempre discutidos em âmbito também dos conselhos, né, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CMCTI, e o COMEDIC, o Conselho Municipal de Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial aqui de Piracicaba. Esses conselhos, então, nos ajudam, né, nessa interface, né, com a sociedade civil organizada a dar encaminhamento a essas solicitações da maneira mais transparente, né, e pública
né, possível aí sem né, pessoalidade, enfim, dentro aí dos princípios legais. Então, olhando, né, o perímetro hoje inicial do Parque Tecnológico, nós temos então aqui como um processo de desenvolvimento que está acontecendo hoje, a conclusão aqui, né, da unidade do prédio da Faculdade do PSEG, que vem para se instalar aqui bem próximo ao núcleo do Parque Tecnológico, favorecendo então a integração aqui com o Instituto Federal, que está por aqui, e também a FATEC Piracicaba, criando então um grande campus integrado entre essas instituições e o Parque Tecnológico, e aqui nós temos o Agtech Garage, o Pulse, né? Então, aumentando ainda mais a densidade desse espaço, né, que antes da pandemia já contava com mais de 3.000 pessoas todos os dias circulando. Hoje a gente tem um número reduzido, ainda estamos mapeando esse número hoje nesse fluxo, mas com a retomada as coisas já estão voltando e a expectativa é que a gente alcance nova potência. Além disso, né, Piracicaba se posiciona então como região metropolitana, né, por conta aí do anúncio feito pelo governo do estado recente, se integrando, né, a esses outros municípios aqui da região, totalizando então nessa região mais de 1,5 milhão de habitantes. Então nós temos aí um grande desafio de nos, né, posicionarmos como promotores dessa região metropolitana no contexto da inovação, tecnologia, transformação digital, impulsionamento da ciência, atração de empresas, respeitando, né, e potencializando as vocações micro e macro regionais aí, para que nós possamos construir um sistema integrado de desenvolvimento nessa nossa região que é tão rica e tão diversificada. Esse nosso desafio de inovação começa, né, logo nos primeiros dias de governo, né, o secretário, né, assim como toda a sua equipe, assumiu então em 4 de janeiro, né, desse ano, e nós tivemos então já um grande esforço dentro do plano de 100 dias, no contexto da inovação, assim como nas áreas de trabalho, renda e turismo, em realizar diagnósticos densos para orientar políticas públicas eficientes para entregar o que o município precisa, para suprir as lacunas e atender os pontos mais frágeis do ecossistema de inovação, né? Quem conhece um pouco do ecossistema de inovação sabe que nós temos, né, no início da jornada de inovação, chamado Vale da Morte, onde o empreendedor pouco é sexy, né, ou pouco atrai investidores, ou ainda tem pouca condição, né, de custear o seu modelo de desenvolvimento, mas muitas vezes ele tem uma ciência de ponta que tem grande potencial para dar esse salto. Então é muito importante para nós, né, consolidar essa ponte de transição entre a ideia, a ciência, né, a academia, né, a invenção para a inovação, né? Então nós identificamos esses pontos críticos e decidimos então consolidar algumas políticas públicas que eu trago hoje para vocês aqui. O grande desafio foi então entender quem são os protagonistas desse ecossistema, qual a força desse movimento e quais são as fraquezas. O que a gente precisa fazer, né, para colaborar, para que o ecossistema possa alcançar um outro nível, atrair mais empresas, criar novas safras de startups, criar um modelo de comunicação integrado, né, e realmente posicionar a Piracicaba no agro e além, porque nós temos ainda outros arranjos promotores de inovação que podem nascer, como um arranjo em saúde, né, no contexto do health tech, um arranjo metal mecânico, um arranjo em torno do polo automotivo que nós temos, né, um arranjo em torno da tecnologia da informação, com o vasto conhecimento em ciência da computação que nós temos aqui. Então, existe a oportunidade de desenvolver novas verticais nesse ecossistema, mas para ter a certeza, né, e orientar isso, nós fizemos um mapeamento desse ecossistema, identificando, então, esses diferentes atores. Esse mapeamento, né, teve um bom destaque, uma boa adesão, e nós levantamos, então, dados importantes que nos ajudaram a identificar esse sistema local de inovação que eu apresento para vocês nesse organograma aqui. Então, Piracicaba tem, né, na estrutura principal, né, a governança, a legislação, esse ambiente regulatório. Temos as políticas públicas do Parque Tecnológico, do CISPAIT e o movimento Agtech Valley, Vale do Piracicaba. E temos, então, uma estrutura de desenvolvimento para a inovação completa, que vem desde as escolas técnicas, instituições de ensino superior, institutos de pesquisa, grupos de pesquisa e extensão, agentes de pesquisa inovativa, incubadora, agentes de fomento, investidores em estágio inicial, institutos de ciência e tecnologia, venture builders, né, construtores de startups e inovações, aceleradores, hubs de inovação, ambiente de suporte de infraestrutura e investidores em diferentes níveis, além de uma comunidade muito forte,
agentes promotores de inovação setorial, entidades de classe e startups que surgem, entram e saem no ecossistema de maneira muito dinâmica, né? E eventos que reúnem todo esse movimento. O nosso mapeamento identificou muitas empresas, foram mais de 300 empresas identificadas, né? Algumas nós identificamos que elas atuam em mais de uma frente, né? Então tem realmente um vasto relatório aí que hoje nos ajuda a nortear essa política pública. Cada um desses atores que respondeu sinalizou suas dificuldades, suas visões, seu momento, o que entende que é melhor para Piracicaba no ecossistema de inovação, o que deve ser feito, e a gente está se baseando, se subsidiando nessa orientação pública, né, muito rica que foi gerada. Então, o que é um ambiente de inovação? Né? Um ambiente de inovação é um lugar seguro para que a inovação possa acontecer. É um lugar que reúne características, né, da ciência, tecnologia, negócios. Isso é um ambiente de inovação. Então, o ambiente de inovação é um ambiente onde, né, as ideias são trocadas, onde existe a fricção intelectual, né, onde a diversidade é matéria-prima, onde o problema é matéria-prima, onde o erro da experimentação também é um bom acerto, né? Então, o ambiente de inovação é esse ambiente que promove a conexão entre demandantes e produtores de tecnologia, de inovação. É um ambiente onde se discutem os desafios, onde se prototipa o futuro, onde se utiliza as ferramentas para desenvolver. Porque, acima de tudo, a inovação ela é uma ciência, né? A inovação ela é uma metodologia de tentativa, erro, experimentação, que se consolida a partir de demandas reais, de soluções de problemas reais, de entrega de valor, né? Que se baseia numa entrega centrada no cliente, no demandante. Então, quando nós fazemos isso, né, nós acertamos. E isso só é possível dentro de um ambiente de inovação, onde existe essa segurança, né, para experimentar. É um ambiente onde eu gosto de dizer que o famoso toró de parpite é liberado, né? Então, isso para nós, é um grande valor. Então, nós temos, né, dentro do Sistema Nacional de Inovação e do Sistema Paulista também aí de ambientes de inovação e tecnologia, os diferentes tipos de ambientes que são classificados, né? Então, além dos que já estão ali no CISPAIT, é importante considerar os NITs, Núcleo de Inovação Tecnológica, né, que são previstos aí, né, pela legislação nacional e estadual, os hubs de inovação, públicos ou privados, que funcionam como essa plataforma de acolhimento, desenvolvimento e integração de startups em modelo de inovação aberta, com empresas que buscam se aproximar de startups, aceleradora de negócios, que oferece mecanismos de apoio e desenvolvimento, né, a startups em estágio inicial, que buscam dar um salto para o mercado e encontrar, né, o seu market share, né, o seu posicionamento no mercado. Os coworkings também são ambientes de inovação classificados pelo Sistema Nacional, né? Então, ambientes colaborativos, né? E não basta para ser coworking trabalhar lado a lado, né? Na questão ali da posição, geograficamente falando. É importante que haja troca e interação. Também os ambientes, né, de fabricação digital, makerspace, prototipagem rápida e manufatura avançada, são chamados aí Fab Labs, makerspace, também são ambientes muito ricos, que tem essa interface também educacional muito potente, que permite essa experimentação até lúdica, né, de alunos em diferentes níveis da educação, né, básica, ensino médio até superior, para que experimentem o modelo de fabricação digital. E o incluído também a modalidade aí, recém-incluída a modalidade de distritos de inovação, que são territórios delimitados pelo município, onde empresas, né, de base tecnológica podem se instalar com alguns níveis de incentivo, diferente do que é um parque tecnológico, mas com características também, né, para incentivar empresas inovadoras. Então, esses são diferentes tipos de ambientes de inovação, né? E nós temos em Piracicaba muitos ambientes de inovação, né? Não só atores, startups que atuam realizando inovação, mas ambientes que são plataformas, que reúnem esses produtores de inovação, né? Então, vamos falar um pouco desses ambientes aqui. Nós temos, então, as escolas técnicas. Eu trago aqui, né, o Senai e a ETEC, né, que são escolas técnicas que trabalham fortemente ligados, né, ligados a esse perfil inovativo,
né, o Senai é reconhecido como o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica, e tem, então, um papel fundamental, né, na indústria, no desenvolvimento também da transformação digital hoje nesse nível técnico, né, as ETECs, né, nós temos aí o Centro Paula Souza também agora reconhecido, né, como um Instituto de Ciência e Tecnologia, isso aconteceu recentemente, então toda a rede integrada aí ao Centro Paula Souza, o Inova Paula Souza hoje compõe, né, um centro de inovação, um Instituto de Ciência e Tecnologia, aliás, então nós temos, né, nas escolas técnicas essa presença também, e vale ressaltar aqui também o SENAC, né, o SENAC tem um papel fundamental nisso também, né, na construção desse perfil inovativo em nível técnico, preparando, né, o capital intelectual para atuar nesse contexto. As instituições de ensino superior, nós temos então a Exalc, né, como uma grande referência do agro, né, que tem aí uma grande pegada também de inovação, né, com atividades internas, o Exalc Show e outras ações aí que impulsionam o movimento do AgTech Valley, né, a própria FEALC integrada, incubadora, enfim, um movimento muito forte da Exalc, a FATEC Piracicaba, que possui, né, também o movimento da Escola de Inovadores, promovendo capacitação, realizando desafios, né, promovendo aí treinamentos abertos à comunidade, modelos de extensão. O Instituto Federal, que também é um NIT, né, reconhecido aí em âmbito federal. Então, nós temos, inclusive, algumas dessas instituições que realizam convênios entre si para fortalecer as suas ações inovativas. O Instituto Federal, né, tem apoiado nesse processo. E o Instituto Federal, né, está presente aqui também no ambiente do Parque Tecnológico, dentro do perímetro, né, e isso, né, aumenta a nossa potência como ecossistema. A Escola de Engenharia, que não está hoje incluída no perímetro do Parque Tecnológico, e essa é uma solicitação, né, também da diretoria da FUMEP, o professor Renato aí que nos acompanha, a gente tem discutido essa pauta. A Escola de Engenharia, né, a FUMEP, de maneira geral, tem uma potência muito grande para colaborar com esse ecossistema, tem, né, 41 laboratórios, 9 engenharias, 20 cursos de pós-graduação, né, o centro de formação técnica, então tem uma estrutura robustíssima para nos apoiar nesse desenvolvimento, não só do agro, né, porque o agro também pode terminar suas soluções na Fundação Municipal de Ensino, mas existe toda uma potência na FUMEP para desenvolver as outras verticais. E o PSEG, que também é um grande incentivador, né, dos eventos, das iniciativas de inovação do ecossistema, e tem a sua plataforma também de inovação que nós vamos trazer aqui. Incubadora, né, hoje a única incubadora do município é a Exalctec, também está no perímetro do Parque Tecnológico, né, e tem já mais de 15 anos e cumpre aí uma missão, né, realmente vitoriosa no processo de difusão, né, das tecnologias do agronegócio, ligada então diretamente aí a vertical de pesquisa inovativa, né, a quem se dedica aí à pesquisa de ponta. Nós temos o SENA, né, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o Centro de Tecnologia Canavieira, né, o CTC, o Spark Bio, recém-lançado aí pela Coopert, com apoio da FAPESP e da Exalc, um centro, né, avançado em pesquisas, né, biológicas também, foco em controle biológico, né, a APTA, né, Agência Paulista de Tecnologia Agroambiental, o Centro de Inovação China-Brasil, recém-lançado na Exalc, e o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, o IPEF, né, que fica ali no bairro Monte Alegre. Todos esses atores se dedicam, né, à inovação e têm os seus modelos de interface e desenvolvimento. Agora, quando nós falamos, né, nos hubs de inovação, o destaque do agro realmente é muito potente. Nós temos aí o AgTech Garage como o principal hub da América Latina. A última atualização, né, que nós ouvimos do Tomé em apresentação aqui no parque, tem uma base de mais de 800 startups integradas ao AgTech Garage, né, e grandes programas de inovação aberta no âmbito da América Latina. O Pulse Hub, né, que ao longo desse processo, né, de 4 anos vem desenvolvendo, né, uma pegada muito interessante para energia, ESG e, claro, agronegócio, nessa interface com a Raizen. Se não me engano, são mais de 40 startups já integradas aí pelo Pulse. O Avance Hub, né, essa plataforma de inovação que integra tecnologias para produtores rurais integrados à Coplacana, a cooperativa. O Gazebo, criado pela Coopert, uma empresa referência em controle biológico, que lança o seu hub de inovação, né, para trabalhar
a vertical do controle biológico, e a WBGI, que é uma gestora de investimento, né, criada como um braço integrado, né, ao Instituto PSEG, mas que atua também como um hub, né, integrando startups com oportunidades de investimento, desenvolvimento, muito focada em negócios, com uma tese muito bem definida, que tem alavancado também grandes casos aqui no ecossistema. Então, para fechar, né, a sequência de hubs, eu falo com vocês hoje aqui do Hub Piracicaba, que é um novo hub entrante, então, nesse ecossistema, que é o hub proposto pela Sendetur, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, onde o nosso objetivo é integrar, comunicar, identificar, né, os promotores desse ecossistema de inovação e, nesse ambiente, acolher empreendedores em estágio inicial para que eles possam passar pelo período mais crítico do seu desenvolvimento, apoiados nas iniciativas públicas de fomento, né? Nós temos inúmeros promotores públicos do nosso ecossistema de inovação, iniciativas ligadas, né, a Sebrae, Senai, né? Nós temos iniciativas da própria prefeitura, temos programas de incentivo, cursos de capacitação, própria escola de inovadores realizado pela FATEC, inúmeras ações que podem colaborar com o processo de desenvolvimento desse empreendedor. E o que nós queremos fazer é suportar esses empreendedores aqui em um período, né, de incubação curta ou de aceleração longo, num modelo misto aí que deve durar cerca de 6 meses por edital, né, cada startup selecionada. E aí, durante esse período, a gente oferece esse período de experimentação dessas empresas no ambiente do parque tecnológico. Daqui, elas devem sair para algum hub de inovação, demandar espaço no próprio parque e assim se consolidar como uma empresa. Fazendo isso, a gente acredita no abastecimento, aí, no estímulo a novas safras de startup. Além disso, né, além dos hubs, Piracicaba tem ambientes de suporte e infraestrutura, que são ambientes para acolher empresas. Então, as empresas dedicadas à inovação podem se instalar no núcleo do parque tecnológico, né? Tem aqui 24 boxes, alguns estão, né, ainda disponíveis, existe um processo de expansão que vai ser anunciado em breve por aqui, então existe condição de acolher empresas no núcleo do parque tecnológico, esse prédio público aqui, da onde eu falo com vocês. O AgTech Garage também, né, tem um processo de acolhimento de empresa em modelo de associação, residente, digital, então, né, vale a pena aí também observar os modelos de acolhimento. A Fazenda Areão, né, na ExalcTech, o campus Exalc USP, tem um ambiente interessante, né, lá está a ExalcTech, e lá também tem unidades, né, ambientes de teste, para que as tecnologias possam ser colocadas à prova em ambiente real, no campo. A Coplacana, que tem a sua unidade de grãos com algumas tecnologias em teste, então, se você procura um ambiente para testar a tecnologia do agronegócio em âmbito, né, direto com o produtor rural, a Coplacana é um excelente caminho para isso, né? Temos também ainda os distritos industriais, né, que tem áreas e políticas públicas de acolhimento de empresas, e o aeroporto, nós temos, né, hoje, né, os distritos industriais aqui, Uninorte, né, Unileste, Uninoroeste, e temos aí um processo de desenvolvimento ainda em projeto de um novo distrito que ainda está, né, seguindo aí os seus ritos de planejamento, tá? E a usina, né, de inovação, que se consolidou como ambiente inicialmente como um hub, né, foi um dos primeiros hubs a defender a bandeira do AgTech Valley, acolher empresas e ter um ambiente de inovação, e hoje é um espaço que pode acolher empresas que buscam alugar um escritório ali na linha de escritórios que permaneceu lá na antiga Vila Heloísa. Então, realmente, Piracicaba tem um ambiente muito rico e diversificado, né? Ao longo desse governo, então, nesse estudo, né, dentro do plano de 100 dias, nós geramos esse mapeamento, e é interessante observar que dentro desse perímetro atual do Parque Tecnológico estão, então, as principais bandeiras, né, dos hubs de inovação e dos ambientes de inovação aqui em Piracicaba. Então, nós podemos dizer que o principal ambiente de inovação em Piracicaba, sem dúvidas, é o perímetro do Parque Tecnológico, é a política pública do Parque Tecnológico, né, e tudo que ele abriga e tudo que ele suporta nesse modelo de governança e integração, onde as empresas, as instituições conseguem se conectar em uma plataforma muito ágil com incentivo. Por isso a importância, né, de a gente adequar, né, as políticas públicas e responder aos modelos de crescimento e integração. Para vocês verem aqui, né, então a FUMEP, a Escola de Engenharia, está bem próximo aqui ao perímetro, e esse é um tema que a gente
que é evoluir também. Então, para passar um pouco dos números do ecossistema, também vou passar bem rapidamente. Esse foi o perfil das startups que nós identificamos. Então, o que tem dentro desse ambiente de inovação em Piracicaba? Tem startups, né? Tem empresas em desenvolvimento, em crescimento, né, de base tecnológica, com modelos de negócio escaláveis, que estão provando o seu valor e se desenvolvendo aqui nesse ecossistema tão diversificado. Como são essas startups? A maior parte delas, então, aí formalizadas como empresa. 70 startups, então, foram identificadas pelo nosso diagnóstico, né? A maior parte delas, então, formalizadas. A maior parte delas aí atuando no modelo B2B2C, ou seja, vendendo para empresas para atingir o consumidor final, e também no modelo B2B, vendendo direto para empresas. Em relação ao modelo de negócio praticado, e olha que interessante aí para a comunidade ATEP, nós temos então a tecnologia de informação, né, como principal pilar do desenvolvimento dessas startups, ou seja, modelos de negócio escaláveis baseados em produtos digitais, né? Então, aí o market share, né, mostra, né, que os principais modelos de negócio envolvem tecnologia, né? Aí os tipos de inovação, nós temos o software em grande destaque, na sequência inovação em processos, ou seja, entendemos que são soluções inovadoras, né, softwares em processos. Esse é o grande nicho, né, hoje de inovação aqui, que é criado em Piracicaba, e nós temos também um grande destaque aqui para biotecnologia e também o IoT aqui despontando, né, como grande vocação aí dessas startups. A maior parte delas atuam, então, no segmento aí de agro, né, e biotecnologia. A maior parte dessas startups se encontra em um estágio de operação, mostrando a maturidade desse nosso ecossistema, pouquíssimas em estágio de ideação, mostrando também que a gente precisa alimentar esse estágio inicial para que novas safras possam surgir. Mais de 83% das startups acreditam que podem exportar. A maior parte aí das startups tem equipes, né, ainda enxutas, de 3 a 7 pessoas, mas nós já temos aí, né, mais de 15%, 16,3% de startups com mais de 20 pessoas, com um perfil de scale-ups, mostrando então que são empresas que começaram pequena, mas já tem um perfil muito interessante. A maior parte de empresas desse tamanho já recebeu algum investimento. Em relação à fonte de recurso, a maior parte das startups nasce com recurso próprio, então mostra a dificuldade, a gente precisa apoiar nesse contexto, trazer mais pesquisa inovativa para esse momento. E a principal fonte de recursos das startups hoje, né, é a venda realmente de produtos e serviços, o chamado bootstrapping, né, calçando as botas aí e vendendo e crescendo na raça que as startups têm conseguido seu posicionamento. As startups faturaram em Piracicaba aqui, olha que interessante, acima de 300 mil, mais de 40% das startups faturaram acima de 300 mil. Uma camada de faturamento que já é bem interessante para investimento anjo, investimento pré-seed. Então, elas já começam a ficar interessantes para o investidor com esse padrão, né? E os membros da equipe das startups já vêm com alguma experiência, né? Praticamente ali metade já viveu alguma experiência anterior de formar alguma startup. E a maior parte das equipes dedica-se 100% às startups, né? Vive a startup para valer, vive, né, esse startup life intensamente e sente na pele, né, as dores aí e as delícias de se empreender no Brasil, né? São muito mais dores do que delícias, né? Vamos confessar. E aí, em relação ao protótipo, a maior parte delas já tem protótipo, tem prova de conceito, consegue tangibilizar, né, essa tecnologia proposta. A menor parte delas possui patente, porque identifica que não necessita de patente, né? Porém, é importante que exista também esse fluxo bem estruturado para patentes. Nós temos em Piracicaba escritórios dedicados a essa função, que cumprem, né, esse suporte, como o Village, né, marcas e patentes, que colabora com algumas iniciativas importantes, né? E a maior parte, né, dessas empresas não foi ainda acelerada, né? Então, Piracicaba mostra aí a importância, né? Isso mostra a importância da gente fortalecer os processos de aceleração, porque a maior parte delas tem interesse em ser acelerada ainda. Então, fica um gap aí. Em relação à incubação, a maior parte delas não foi incubada e tem interesse, sim, ou talvez, né, em ser incubada, né, a analisar aí o modelo. Porém, isso mostra a importância da gente acelerar o processo de incubação,
além do agro, né? Porque a Exalctec faz um papel sensacional já no agro. Em relação ao investimento, a maior parte delas ainda não foi investida, né? Mas tem interesse, sem dúvidas, em receber investimento. E aí, quem recebe investimento tem recebido muito mais nessas camadas aqui. Investimento anjo, ou seja, investimento ainda de valor menor, de retorno maior para o investidor, onde, em média, hoje no Brasil, em torno aí de 5 a 8 anos, né, existem exits, né, os investidores acabam saindo das startups com rentabilidade aí numa média de 4, 5 vezes minimamente, né, nesse perfil de investimento anjo. Uma camada bem interessante, que Piracicaba tem grande vocação pelo fluxo constante de criação de startups, né? Então, a maior parte das startups hoje busca investimento e se relaciona com esses perfis aí, né, de demandantes de tecnologia. Né? Poucas com o governo, né? Poucas, a maior parte aí com grandes corporações e algumas com cooperativas também, buscando esse modelo de difusão escalável, né? Mostrando aí que a maior parte, né, das empresas realmente são do agro e buscam esse modelo de capilaridade. E aí, em relação às ajudas mais urgentes, o que essas startups mais precisam hoje em Piracicaba? Está aqui, ó, prospecção de clientes, apoio na aceleração, acesso a fundos de investimento e aproximação com grandes empresas, né? Esses são os pontos aí principais das dores dessas startups em desenvolvimento. E são startups aí já com algum reconhecimento, né? A maior parte delas aí, 55%, já recebeu algum reconhecimento, algum prêmio, participou de algum modelo de aceleração. Então, esse foi o resultado, né, do nosso trabalho, do nosso plano de 100 dias, que gerou algumas políticas. A Política Municipal de Inovação, que é uma proposta, então, que organiza esses dispositivos já existentes e traz novos dispositivos para adequar Piracicaba ao Sistema Nacional de Inovação, ao Sistema Paulista de Inovação e ao novo Marco Legal das Startups, recentemente aprovado aí, né, em âmbito federal. Então, nós temos também o Hub Piracicaba, que é esse espaço, né, essa plataforma física e digital que nós estamos entregando para o município, né? Isso deve acontecer agora em outubro, né? Vocês da comunidade já estão recebendo aí, né, os convites, a sinalização, em breve recebem a data oficial da inauguração da plataforma. Temos também a proposta de trabalhar uma agência de desenvolvimento num contexto não só local, mas também metropolitano, e a valorização, né, da campanha do nosso polo nacional aqui do agronegócio, do movimento AgTech Valley, em sinergia, né, com os hubs que cumprem papel aí fundamental nessa pauta. Então, nós trazemos aí um novo caminho, uma proposta de um sistema piracicabano de inovação, onde a gente identifica não só os ambientes previstos no CISPAIT, mas também identificamos quem colabora nesse desafio como plataforma pública de inovação e integra o ambiente. Um Fundo Municipal de Inovação, que é algo que para nós é muito interessante dentro do contexto do marco legal das startups, um programa de incentivo à inovação para que os critérios de acesso ao Fundo Municipal de Inovação sejam bem definidos, um contexto de arranjo promotores de inovação, né, o modelo de API, que é uma evolução também dos APLs, né, arranjos produtivos locais. O API é um arranjo promotor de inovação. O Hub Piracicaba, que é a nossa plataforma pública, e a rede, tem um errinho ali, Rede Metropolitana de Desenvolvimento e Inovação, onde nós vamos estimular a consolidação dessa plataforma aqui de inovação pública em âmbito metropolitano. Então, em algumas dimensões, né, Política Municipal de Inovação, CISPAIT e Sistema Piracicabano de Inovação, Fundo Municipal de Inovação e Programa de Incentivo à Inovação como arcabouço legal. Na promoção de inovação, trabalhar, né, o fortalecimento do parque tecnológico, do arranjo produtivo local do álcool e do arranjo promotor de inovação, o Hub Piracicaba, a nossa plataforma aqui, e a Rede Metropolitana de Inovação. Essas são as dimensões dessa nossa política pública criada a partir, né, desse diagnóstico fino feito no plano de 100 dias. E aí eu entro em detalhes, então, né, para fechar a nossa apresentação, nesse panorama do que é o Hub Piracicaba e essa plataforma pública de inovação que nós estamos consolidando e entregando nesse primeiro ano dessa gestão. Então, um espaço para conectar aí empreendedores de estágio inicial, universitários com perfil inovativo, empreendedores de impacto e os agentes promotores de inovação com a comunidade, mercado, academia, investidores, poder público, enfim, produtores
e demandantes de inovação e tecnologia. Nós estamos com um espaço inicial aqui no núcleo do Parque Tecnológico, na antiga biblioteca, onde nós estamos consolidando, então, o nosso núcleo de incubação. O objetivo é trabalhar nesse espaço os eixos de tecnologia e negócio, ou seja, nós vamos rodar editais de seleção para abrigar startups aqui por 6 meses dentro das verticais contempladas nos editais. Aqui nós teremos agentes municipais de inovação apoiando esse processo de desenvolvimento, eu pessoalmente acompanhando esse processo também, mas outros atores, né, cadastrados pelo município como agentes públicos, né, promotores de inovação em ações públicas que já acontecem, podem utilizar esse espaço também. Então, um pouco da vista de como está aqui o espaço, né, o processo aqui de ambientação, né, trouxemos elementos visuais aí, identificando o nosso município, né, com as nossas cores, identificando, né, o nosso valor do rio, a nossa natureza vasta, a nossa vocação com a terra, né, essa nossa vocação, né, de estar sempre, né, transformando o futuro com a mão na terra, né, e olho, né, nas tendências, nas inovações. Um pouco aí do nosso acesso e de como está hoje, né, o processo de identificação. Então, identificação e acesso digital aí para a plataforma visível, um ambiente que contempla hoje 16 posições, uma estrutura enxuta de 60 metros quadrados, porém muito bem montada e estruturada aqui com apoio direto, né, do Flávio Castellari aqui, né, diretor executivo do APLA e, né, diretor também do Parque Tecnológico, que pessoalmente também, né, assumiu esse desafio conosco, entendendo a importância dessa política integrada. Aí mais algumas vistas do nosso espaço, então quem estiver por aqui vai estar sempre, né, com essa identidade piracicabana fortalecida, né, e um pouco aí dos nossos programas oferecidos. Então nós trabalhamos então nesse diagnóstico dos ambientes de inovação de Piracicaba e também queremos ter esse olhar na região metropolitana. Estamos integrando agentes promotores de inovação para realizar aceleração e incubação de startups, aceleração sem equity, né? Então, o modelo de incubação e aceleração se fundem nessa atividade nossa aqui. É aceleração ou é incubação? É um modelo híbrido, né? E oferecemos, então, alguns benefícios para startups, como pacote de créditos com empresas de tecnologia, rodadas de mentoria, né, e acessos a ambientes de suporte também fora aqui do nosso ecossistema. O apoio à formação de desenvolvedores e a promoção integrada de eventos realizados pela comunidade. Ou seja, tudo que estiver acontecendo de inovação, o Hub Piracicaba quer saber para comunicar, para facilitar como um portal. Ou seja, se você estiver procurando informações públicas, né, eventos, iniciativas de inovação em Piracicaba, você pode vir ao Hub Piracicaba que você vai encontrar e facilitar o seu acesso a essas informações. Nós temos então o Hub Digital, né, que é hubpiracicaba.com. Ele está, né, nesse momento prévio ainda ao lançamento da plataforma física, consolidando as suas parcerias. Nós estamos já com um painel de links, né, e de direcionamento, notícias e programas já identificado. Então, quem quiser já aí previamente acessar, pode ficar à vontade, né? Nós já estamos no ar, mas nós estamos ainda divulgando por conta da necessidade de estruturar o nosso espaço físico, tá? Mas com programas de desenvolvimento, já temos então essas iniciativas, né, em execução. Cultura de Inovação, que é um programa de extensão com 40 horas, né, gratuito, presencial, que nós estamos propondo, então, a realização junto à Fundação Municipal de Ensino, né, onde nós queremos abrir esse programa, né, num ciclo contínuo. O programa de formação de desenvolvedores, já realizado em parceria com a Startup Digital Innovation One, que já formou, né, muitos desenvolvedores no país aí, né, então nós temos aí a alegria de impulsionar essa formação de base aqui em Piracicaba, e a integração de agentes de inovação para promover essas ações no nosso ambiente. Então, nós temos ações de cultura e desenvolvimento, né? E temos o processo já orientado aqui a negócios dentro do Hub Piracicaba. Essas ações de cultura, educação para a inovação, nós estamos estruturando muito próximos aí, então, da Fundação Municipal de Ensino, que é um ambiente muito rico e diversificado, né, com uma comunidade muito forte, uma plataforma educacional perfeita, né, do município, para a gente trabalhar esse contexto e fortalecer, né, Piracicaba. O nosso primeiro programa, então, né, nesse formato,
para acolher startups aqui é o Acelera Pira, onde nós vamos oferecer essa jornada de 6 meses de desenvolvimento, com acesso físico aqui ao hub, com rodadas de mentoria, aproximação com o mercado, com os hubs aqui da região, né, para que possa gerar essa conexão futura entre essas startups e esses hubs, e um pacote de benefícios com o encerramento do programa em 6 meses. Tá? Os editais devem ser lançados agora no começo de outubro, para que a gente possa fazer a seleção dos primeiros incubados residentes aqui no nosso espaço. E no âmbito da região metropolitana, o nosso desafio é estimular, né, a criação desse mesmo modelo do Hub Piracicaba nas regiões metropolitanas. Nós temos aí alguns municípios já nesse diálogo inicial, né? Eles estão aí sinalizados para vocês, então a perspectiva é que a gente consiga, junto com todos os municípios da região metropolitana, consolidar essa rede metropolitana de inovação, utilizando esses mesmos modelos iniciais: diagnóstico, política pública orientada, um ambiente de inovação dedicado às verticais econômicas do município, pensando na integração com as cidades do entorno e atração de empresas, onde o foco principal é geração de emprego e renda, oportunidade e o desenvolvimento das novas economias. Tá? Para falar um pouco, para fechar então o nosso programa aí, gestão da inovação, que a gente está propondo aí com a FUMEP, mas ainda sem data definida, mas já trago aqui para vocês também para esquentar a pauta, né? Ele vai ser realizado, então, dentro da estrutura aí de 40 horas e com esses módulos aqui já previstos, também com apoio, né, da comunidade aí Pamonha de 10, que se comprometeu a realizar isso também de maneira colaborativa com o município, e todos que quiserem, né, como agentes promotores de inovação, realizar atividades com a Sendetur, basta se credenciarem como agentes de inovação na plataforma, né, Hub Piracicaba, que nós temos essa sessão, tá? Então, deixa eu ver como é que está meu tempo, né? Aqui 10 para 6, acho que deu, né, Vitor? Quero agradecer, né, a possibilidade, mais uma vez, de estar aqui com toda a comunidade, né, da TEP, com aqueles que nos acompanham ou que nos assistem posteriormente, falando um pouco do nosso trabalho e reforçando, né, que Piracicaba é um ambiente muito favorável para a inovação, já por toda a sua história, né? Piracicaba sempre foi uma cidade muito progressista, né, berço de muita inovação, né, com toda a sua indústria de base, que se consolidou nacionalmente, né, já foi reconhecida como Atenas Paulista por toda a sua, né, sapiência, né, toda a sua vocação aí para a ciência, né, Florença, né, também paulista, enfim, por conta da sua vocação artística. Então, Piracicaba é um ambiente maravilhoso, né, um ambiente criativo, um ambiente rico, diversificado, que tem toda essa potência para acolher negócios inovadores, profissionais inovadores, empreendedores com esse perfil inovador, tá? Então, quero agradecer mais uma vez ao convite, né, da comunidade ATEP, mandar mais uma vez aí um abraço a todos, ao Leonardo Biazon também, né, parceiro, amigo, né, agradecer você, Vitor, a Raíssa também, por todo o suporte aí na estruturação do evento, e fico à disposição aqui. E vem novidades aí, inclusive com a própria TEP, né, Vitor? A gente tem aí bons planos e reforço. Outubro vem aí, né? Nas próximas semanas vem a Semana da Ciência e Tecnologia, Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, e muitos eventos vão acontecer numa grade integrada, né? Promovida pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Conecte-se ao Hub Piracicaba e participe conosco, né, desse novo momento de abertura do nosso ecossistema. Muito obrigado. Fico à disposição, Vitor. Parabéns, viu, Pedro? Você trouxe muitas novidades aí, viu? Acho que é uma enxurrada de novidades. Eu queria só passar a palavra ao Paulo Machado, que é o atual presidente da TEP, viu, Pedro? Paulo vai dar uma palavrinha para você também, né? Paulo, por favor. Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Sim. Oi, Paulo, tudo bem, meu caro? Tudo jóia. Tudo bom, prazer revê-lo, viu? Prazer é meu. Pedro, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas peguei boa parte da sua exposição. Realmente, cada vez que a gente ouve você, é um choque, é uma energia assim que é renovada, porque você traz sempre bastante conteúdo, muita novidade. É impressionante, inclusive, a quantidade de possibilidades que a gente vê aí aberta, né, na nossa frente.
é desafiador e, ao mesmo tempo, é uma energia, né? A gente tem que... a gente recebe isso como um desafio, assim, para enfrentar com vontade. E, pois é, a gente agradece bastante a sua disponibilidade em nos apresentar isso. Nós já acessamos o site do Hub, eu passei por todas as páginas, olhei inteirinho, a TEP está lá e vai continuar, né? A gente acho que o Vitor já está preparando isso aí para consolidar aí essa parceria, mas estamos junto, cara, muito, muito agradecido mesmo pela participação. E o que a gente puder, né, Vitor, o que a gente está, assim, querendo participar de tudo e levar isso tudo para todos os associados, né? Cada um tem uma área de atuação em tecnologia, assim, distinta. Apesar de a gente não tem muita sobreposição entre as empresas da TEP, a gente quer até buscar um pouco mais, mas é até assim, é legal que tem uma diversidade que a gente vai descobrindo ao tentar agregar, agrupar as empresas de TI, a gente vai descobrindo cada vez mais novidades que a gente nem conhecia aqui em Piracicaba, e a gente quer fechar mais ainda esse circuito, né, esse círculo. E acho que o Hub, cara, é perfeito. O Hub Piracicaba, os outros Hubs que você apresentou, mas esse que você está à frente aí, é sensacional para isso. Parabéns. Ô Paulo, só um parênteses aqui, como a nossa administradora, a Raíssa, né, que costuma administrar nossas reuniões aqui, a live, ela não está presente. Ela não está hoje. Ela não pôde participar, mas aqui está dando uma mensagem aqui para mim que a reunião em 5 minutos vai... Não, mas não vai cair, pode ficar tranquilo. Não vai cair não, né? Não. Então tá bom. Então, a internet vai nos aguentar ainda. Então fica aberto as perguntas aí, viu? Quem quiser fazer pergunta. Legal, Paulo, obrigado pelas palavras, viu? Conte conosco na parceria, sem dúvidas esse é um ambiente de inovação que é nosso, né? Um espaço público, uma conquista nossa, né? E que vem justamente para alavancar o trabalho de promotores como vocês, que sem dúvidas vão conseguir, né? Integrar startups, integrar os desenvolvedores, as empresas nesse espaço, né? Para ajudar as empresas a vencerem os seus desafios de tecnologia de informação com essa super rede de profissionais, né? Plenos, sêniores, né? Que são mentores também das nossas startups que compõem aí a comunidade ATEP. Muito obrigado, Paulo. Estamos juntos na missão. Estamos juntos. Queria... Deus está falando, Pedro, pessoal, boa tarde. Adélcio. Rapaz, é o seguinte, eu estava pensando em fazer uma pergunta aqui, fazer uma colocação. Você é um cara que realmente não resta a menor dúvida. Você é um cara certo, né, no lugar certo, no momento certo. Né? Eu conheço já fazem 2 anos, acompanhei aí um pouco da sua trajetória, né, e nesses aqui, deixa eu ver, 52 minutos que você falou, o volume de informação, o volume de dados geográficos, econômicos, humanos, estratégicos, né? Sinceramente, acho que encheu todo mundo, né, de muita esperança, que é o que a gente está precisando atualmente em Piracicaba, em São Paulo, no Brasil e no mundo. O que é que a gente vai fazer, né, agora, no cenário, né, de economia debilitada, o que a gente vai fazer no cenário de, às vezes, até autoestima debilitada e até de iniciativas debilitadas. Aí chega você, dá um chacoalho na gente, né? Eu me sinto aqui como se tivesse enfiado a tomada no 220, né? Agora tem que fazer alguma coisa, porque existem várias oportunidades. Eu acho que isso é o maior, assim, benefício, existem várias, mas para mim a maior é o quanto de oportunidade essa iniciativa tua, da prefeitura, né, dos agentes, nosso da TEP, pode ajudar as pessoas, os seres humanos, a produzir riqueza para si, para suas famílias, para o Brasil e para o mundo, numa visão sustentável, né, numa visão de longo prazo. A gente sabe que inovar é difícil, sabe que
morre gente no caminho, mas nasce gente no caminho, tem todo um cenário. Eu queria te cumprimentar, parabenizar, eu não vou fazer pergunta nenhuma, depois eu vou lá, tomo um café com você de máscara, pergunto e a gente... Vou aí, eu te pergunto e a gente troca um pouco mais. Eu só tenho a agradecer, te cumprimentar pela iniciativa. Foram 100 dias revolucionários, e, na minha opinião, vai ser um movimento revolucionário. Agora eu faço parte da direção da ATEP também, então conte conosco, a gente está aqui para te ajudar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Adelson. Um grande amigo, né? Eu admiro muito o seu trabalho, a sua trajetória também. Tivemos oportunidade, né, de nos conectar em um ambiente de inovação muito denso, né, que foi a moenda de ideias, onde nós tínhamos ali, né, um ambiente de manufatura avançada, design thinking com grandes empresas, o Innovation Experience que a gente realizava juntos. E hoje, né, eu nessa missão aqui, você hoje aí na associação, sem dúvidas, né, nós temos plenas condições de potencializar essa nossa ação em parceria orgânica nesse desafio. O que nós percebemos, Adelso, que quando a gente olha, né, para a estrutura do ecossistema, no âmbito de negócios, ele vai muito bem, né? Os hubs estão bem consolidados, o parque tecnológico está consolidado, e quem já é empresa tem muita oportunidade. Agora, muitos não conseguem se transformar em empresas, não conseguem dar esse salto, porque fazem essa jornada inicial sozinhos, mesmo vindo da academia com uma ciência de ponta, mesmo tendo todo o potencial e tendo uma solução que o mundo grita e demanda, mas pela falta de incentivo, muitos realmente morrem e ficam no caminho. Não é justo que nessa jornada de inovação, vencendo o Vale da Morte, só cheguem os heróis, né, que passam por esse Vale da Morte sem ajuda, sem um guia, sem uma orientação. É muito importante que nós pavimentemos esse caminho, possamos realizar essa jornada lado a lado com quem vem vivenciando isso pela primeira vez, né? Nós já erramos muito, já quebramos, já realizamos tecnologia sem sentido, já desperdiçamos dinheiro de pesquisa inovativa, sim, e com isso aprendemos a fazer. A gente tem uma lista do que não se deve fazer para que essas empresas e profissionais não repitam isso e possam viver essa jornada de desenvolvimento não mais em 1, 2 anos, 3, porque a inovação não vai esperar essa janela. A gente precisa que elas em 6 meses, 1 ano, tenham pensado, desenvolvido e entrado no mercado com essa tecnologia. E para isso é hora de integrar os promotores públicos de inovação. Nós temos, né, já no Hub Piracicaba, quem abre a sessão de links, vê a quantidade de promotores de iniciativas públicas que já estão em Piracicaba sendo utilizados pelos empreendedores. Porém, assim, ó, de maneira avulsa, como, né, de maneira até empírica, ou seja, faltava esse painel organizado para a gente facilitar o acesso, comunicar tudo que é público, integrar todo mundo. Tem uma série de programas hoje rodando, o Sebrae está com 2 programas muito bons no ar, né? O Start Piracicaba e o Start Agro. São 2 programas que estão no ar agora para desenvolvimento de startups aqui na região de Piracicaba, né? Então, nós precisamos comunicar tudo isso, integrar todo mundo, né? Fazer com que o mapa mostre todos os promotores de inovação, fortalecer a nossa política do parque tecnológico, né? Que hoje vem se expandindo e vem atraindo muitas empresas para cá. A maior parte de quem hoje trabalha com inovação, que é ambiente de inovação, está dentro do perímetro do parque tecnológico, né? Então, a compreensão de que o parque não é só esse prédio, esse núcleo, é uma política gigante, integrada, Estado, município, arranjo produtivo local, e nós precisamos da comunidade. Isso aqui é para a comunidade, né? Sem quem quer inovar, sem o empreendedor, sem o cidadão, nada disso faz sentido, né? Então, estou muito feliz, Adelson, nesse reencontro contigo também, nessa nova fase, e que a gente possa acelerar as ações aí, né, de tecnologia de informação em conjunto. Vamos nessa, meu amigo. Um abração. Pedro, nós estamos já com o tempo bem avançado já. Eu só queria saber se mais alguém gostaria de comentar aí, o Renato, se quiser falar alguma coisa. Estou ligando meu som aqui. Estou ouvindo, mestre. Está ouvindo? Sim. O Pedro, eu diria assim, a gente precisa aprender, até pela fala dos colegas aqui,
a gente precisa aprender a socializar as boas notícias, né? Esparramar as boas notícias. Então, eu acho que essa divulgação que você está montando, apresentando hoje, tem que ser levada ao vento aí para todos os lados da comunidade industrial, comercial, né? Varejo, a indústria, os serviços da cidade, porque todos os setores precisam entrar nessa nova tecnologia, né? Que está chegando com uma velocidade absurda, né? Que é difícil até da gente conseguir acompanhar todas as palavras, todas as ferramentas que a gente precisa usar, né? E é fundamental essa estruturação, essa montagem todo um sistema, né? Para levar a inovação à comunidade. E eu entendo que Piracicaba está privilegiada, né? Tem todo uma base para desenvolver um excelente trabalho nos próximos meses, anos, e alavancar, né, o desenvolvimento não só da cidade, mas toda a região metropolitana. Então, eu dou os parabéns aí para a equipe, né, que desenvolveu todo esse trabalho, para o Pedro aí, que a gente consiga realmente implantar todos os projetos que temos pela frente aí, né? Então, sucesso a todos aí nessa empreitada. Muito suor e muito trabalho pela frente, né? É isso aí. Muito, professor. Obrigado pelas palavras. Só para fechar também, a FUMEP para nós é um parceiro muito importante nesse novo modelo de desenvolvimento para a região metropolitana, plataforma de capacitação, aproximação da indústria, com seus laboratórios, pode atender demandas reais e prototipar soluções, terminar soluções do nosso ecossistema de inovação. Então, fico muito feliz, professor Renato, em ter essa integração, a tua confiança para trabalhar nesse momento de desenvolvimento da cidade lado a lado com, né, a FUMEP, que para nós é um legado, uma joia da cidade. Obrigado pela confiança e vamos juntos. E a FUMEP vai ser o nosso ambiente de, né, cultura de inovação e educação. Obrigado pelo acolhimento também, professor. Em breve a gente corta a fita do nosso espaço junto aí também. Olha, então vamos encerrar. Eu agradeço aí, Pedro, a sua participação, a todos os que participaram aqui também. E até a próxima, né, Pedro? Daqui a pouco nós estaremos aí no parque aí para conversar um pouco mais sobre os próximos passos, né? Isso mesmo. Obrigado, Sempre, então, como eu gosto de falar com os programadores, né? Bora codificar o futuro. É isso aí. Obrigado, hein? Tchau para vocês aí. Tudo de bom, hein? Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado. Um abraço, meus amigos.